Tá. Bom dia, meus amores, divas desse Brasil. Muito obrigada por estarem aqui nesse encontrão, vocês arrasam. Cada uma que tá aqui, que vai passar esse tempo juntas pra gente conversar, pra gente se reprogramar, pra gente pensar sobre muita coisa da vida e do passado, do presente e pro futuro. Vocês estão dando um passo, vários passos nesse compromisso com o seu bem-estar, com uma vida melhor, com uma paz interior, com tudo de bom que a gente sabe que a gente quer viver, que a gente merece viver, e muitas vezes a gente se sente perdido de como fazer isso acontecer, né? Eu, Camila, rapidamente aqui, né, um contexto, eu já venho trabalhando num processo de autoconhecimento desde 2018. O meu processo de autoconhecimento começou muito com a minha transição capilar. Eu entrei na faculdade, eu fiz USP, então tive um privilégio enorme de fazer uma faculdade pública lá em 2015, e eu alisava o cabelo, eu era super insegura, super, ai, um nenenzinho assim, ainda começando a vida, tinha saído do interior de São Paulo, vindo para São Paulo, né, para a capital. Então eu tinha a cabeça de interior. Eu achava que eu tinha que me moldar, que eu tinha que caber, não podia falar muito, não podia questionar nada. E ia seguindo sempre as regras que me impunham. Achava que isso era ser uma boa menina. Aprendi isso na infância, de quanto menos eu incomodava, mais as pessoas gostavam de mim. Tirava nota boa, seguia todas as regras e achava que isso era a fórmula da vida. Segui assim. Cheguei na faculdade, consegui uma faculdade pública. E aí lá dentro fui estimulada a ter uma análise mais crítica das coisas. Muitas pessoas chegavam para mim e falavam: Nossa, o seu cabelo deve ser tão lindo, natural. Por que que você não deixa ele natural? E eu lá toda alisada, ainda toda insegura, ficava assim: Imagina, você nem sabe como é meu cabelo. Meu cabelo é horroroso, meu cabelo é feio, meu cabelo é crespo. Você tá falando isso porque, né, você tá me vendo assim e tá idealizando. E eu demorei anos pra me amolecer ali, pra criticar mais, pra entender por que que eu queria tanto manter o cabelo alisado, por que que eu tinha toda essa prisão dentro de mim que eu queria caber nesse padrão estético branco, do cabelo liso, da pele branca. Não tomava sol pra ficar pálida, sabe? São tantas camadas, né? É, Quem aí viveu sabe. Mas eu sei que cada uma também tem as é, suas próprias pressões sociais. Corpos brancos, corpos pretos, corpos femininos, né, de mulheres, corpos trans, até os homens também sofrem pressões. Todo mundo sofre, cada um do seu jeito. E entende como lidar isso, né, da melhor forma. E aí, beleza. 2018 foi quando eu falei, gente, não dá mais, eu estou cansada. Eu vejo tantas pessoas ao meu redor se livrando dessa amarra do cabelo. Eu via muitas pessoas na faculdade com seus cabelos cacheados. Nunca vi ninguém de cabelo crespo 4C igual o meu, mas via muitas cacheadas e falava, vou tentar, quero experimentar. Tô cansada de estar presa sempre nessa jaulinha que eu criei pra mim. E decidi ir pro mais radical, porque eu sou uma aquariana nata, e ao invés de passar pelo processo lentamente, eu decidi raspar a cabeça e ficar careca. E falar, não quero nem saber de cabelo. Foi quando eu fiquei careca e foi uma libertação total. Fiquei 3 anos careca. E aí entrei numa jornada de autoconhecimento. Foi muito pro espiritual nessa época. Eu fui muito para as meditações, ativações celulares e reprogramação mental, mas através de um lado muito espiritual. E aos poucos eu fui fazendo as pazes com a psicologia tradicional, fiz terapia, fiz muitos cursos para mim, porque me interessou muito. E aos poucos eu fui engajando nas terapias, fui compartilhando sobre isso, compartilhei muito sobre o meu processo de entrar em paz comigo, de entrar em paz com quem eu sou, de aceitar quem eu sou, aceitar o meu corpo, aceitar como eu penso, aceitar que eu penso fora da caixinha e eu me julgava muito sobre isso. E quanto mais eu fui me aceitando, mais paz eu fui encontrando dentro de mim, mais aceitação, mais acolhimento mesmo, de eu me abraçar e falar, Camila, tá tudo bem, você é diferente. E tá tudo bem você ser diferente. Então eu fui entrando aos poucos em mim mesma, fui descobrindo quem eu era, decidindo quem eu era, fui tirando várias camadas e é um pouco disso que eu quero fazer aqui com vocês hoje, para chegar onde eu tô e eu sei que
caminho nunca acaba. A cada insight novo que eu tenho sobre mim, eu fico assim, eu fico muito chocada, porque eu fico muito feliz de, caramba, tem mais, e tem mais, e tem mais coisa, e tem mais relaxamento, e tem mais aceitação, e tem mais alívio, assim, parece que é um poço sem fundo do quão bem a gente pode se sentir quando a gente vai nesse caminho de buscar mesmo o bem-estar, de trabalhar por ele, de sentar com o desconforto, de sentar com o silêncio, de sentar com as nossas dores, conversar com elas, acolher elas. E é muito mágico, assim. A gente faz o processo terapêutico de qualquer forma, né? Seja o tradicional, seja o espiritual, seja o holístico, seja um combo de tudo, para acessar uma coisa que a gente nem sabe o que é, para viver uma vida que a gente ainda nem sabe o que é. Não é a vida que a gente já viveu. É algo completamente novo, completamente desconhecido. É um nível de bem-estar que a gente nunca viveu antes. Mas quando a gente consegue chegar, a gente fala: era isso que eu estava procurando. Eu tinha a ideia de que isso era possível, mas a hora que você vive o relaxamento, a hora que você vive uma aceitação intensa assim de si, você fala: nossa, cheguei. Nem sabia que era exatamente aqui, mas a hora que você sente a coisa, você fala: cheguei, era isso aqui. E aí depois você chega de novo em outro nível, você chega de novo em outros níveis e é muito satisfatório. Então hoje aqui eu queria que a gente acessasse um desses níveis, né? E para falar de reprogramação mental, que é sempre a palavra bonita, né? A expressão bonita que eu uso, a gente tem que falar sobre o passado. Aonde a gente foi reprogramada, aonde a gente foi programada, primeiro de tudo. Não tem como querer se entender hoje sem entender de onde a gente vem. E aqui eu não vou fazer nenhuma sessão de terapia com ninguém, mas a nossa família, onde a gente cresceu, os nossos primeiros anos enquanto ser humano nessa terra, foram os momentos onde a gente mais recebeu informação, onde a gente mais foi programada, do 0 aos 7 anos de idade. A gente é uma esponja. A gente está só absorvendo, sem questionar nada. A gente não tem ainda um cérebro desenvolvido o suficiente para ter análise crítica de nada. Então, tudo que a gente vê, tudo que nos falam, a gente fala, tá, é isso, é assim que o mundo funciona. É assim que tem que ser. E a gente vai guardando. Quem aqui é mãe, tem filho ou convive com crianças, percebe muito isso, né? A criança questiona o mundo a partir de uma certa idade. Antes disso, você vai falando e a criança tá ali. Ou ela aceita de bom grado, ou ela aceita meio reclamando, mas ela aceita. Depois de um tempo, ela começa a perguntar: por que que é isso? Como que nascem as crianças? Como que não sei o quê? Por que que o céu é azul? Por que que tal coisa? A criança tá o tempo todo tentando entender o mundo. E as figuras de maior autoridade na vida dela, seja pai, cuidador, professor, são as que enfiam na cabeça delas verdades do mundo como a coisa tem que ser. E aí a gente vai juntando um monte de informação, desenvolvendo uma historinha sobre como é a vida, sobre o que é possível e o que não é possível, o que que é bom, o que que é ruim, o que eu posso e o que que eu não posso fazer. É como se a gente fosse criando um manual de instruções da vida, e coloca esse manual embaixo do braço e vai viver com ele depois, na vida adulta. E a gente, se a gente não olhar de novo para essas regras que a gente escreveu, ou que escreveram por nós na infância e adolescência, a gente só carrega o mesmo manual a vida inteira, achando que o que a gente aprendeu lá é a verdade absoluta da coisa, quando não é. Não existe uma verdade absoluta, né? Existe crenças. Existem formas específicas que cada um escolheu viver e que vai passando isso para as outras gerações. E as outras gerações têm a capacidade de aceitar e continuar replicando isso, ou questionar e falar: não, isso é seu, o que eu acho que vai fazer sentido para minha vida é outra coisa e vou atrás dessa outra coisa. Mas fazer essa quebra também exige aí um esforço muito grande, exige uma autovalidação muito grande, uma confiança em nós, para a gente achar mesmo que a gente é capaz de criar as nossas próprias regras e a nossa própria forma de viver no mundo. Tá fazendo, faz sentido para vocês? Por favor, comentem aqui no chat.
para eu saber que a gente está falando a mesma língua, que vocês estão achando que está fazendo sentido, né? E eu sei que a maioria aqui, eu já, se não consome só o meu conteúdo, consome outros conteúdos sobre isso. Eu sinto que as pessoas que chegam até mim não chegam assim sem ter feito nenhuma análise. Ninguém cai muito de paraquedas não nos meus conteúdos. Acho que, né, já vem fazendo algum questionamento e eu chego lá para ser mais uma dessas pessoas que contribuem, né? Então eu sinto que eu posso aprofundar um pouco mais, para além, né, de entender que sim, os anos que nos compõem ali, né, enquanto pessoas são os primeiros anos e as pessoas que estão ao nosso redor e o ambiente que está ao nosso redor também influencia muito. É, isso é o básico, é entender que aonde a gente nasceu, aonde a gente cresceu, influencia muito. Uhum, uhum. É isso aí, Luciana. A gente chora também com um grande reconhecimento das coisas, um grande. Quando há esses encaixes assim, parece que abre também uma válvula assim para emoções reprimidas saírem. Quando eu fizer a prática aqui com vocês, pode ser muito emocional. E eu sempre falo, gente, deixa a emoção sair. Quando dá vontade de chorar, quando dá vontade de fazer qualquer coisa, é a emoção falando: ó, eu quero só sair de você. E eu só saio se você me permitir, se você se permitir sentir, me sentir. Se você não sente a emoção, se você reprime, ela fica dentro de você. Se você deixa o choro sair, a emoção te dominar, ela passa. É como se ela atravessasse, tipo um fantasma, assim. Te atravessa, você sente e ela vai embora. Mas se a gente sente e fala, ai, não, 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 não quero sentir, a gente prende. E aí ela fica aqui esperando uma outra oportunidade de sair. Então aproveita esse momento aqui, esse espaço para deixar muita coisa sair. Continuamos. Tem muita gente que fala assim, nossa, nunca pensei que a minha família tinha tanta importância, assim, tanta influência. Aí eu sempre falo, e acho que muita gente fala isso, né? Sim, porque no início a gente não tem poder de ação para nada, a gente depende muito de quem está ao nosso redor cuidando de nós. E aí, mesmo dentro de uma família estruturada, mesmo dentro de uma família feliz, tranquila, pai, mãe, bonitinho, se amando, existe mini traumazinhos que a gente recebe. E não é de propósito, óbvio. É porque somos criados por pais limitados, por adultos limitados que já foram muito reprimidos ao longo das próprias vidas no passado. Então, eles passam essas repressões para frente. Eles passam uma forma específica de enxergar a coisa, eles educam você da melhor maneira que eles podem, mas é limitado. E essa limitação impacta a criança, porque a criança é o oposto, a criança é a energia mais caótica e indomada possível. A criança vem assim, com várias pontas soltas, sabe? Imagina uma forma geométrica que é toda não simétrica. Uma parte é maior, outra parte é menor, uma é pontuda, outra é redonda. A criança é tudo. E aí os adultos vão aparando, né, preparando essa criança para ser um adulto, falando o que pode e o que não pode. Ah, isso aqui você não pode falar. Ah, isso aqui é feio fazer. E a criança vai aceitando, vai entendendo que ela não pode ser tudo, vai entendendo que as emoções grandiosas que ela expressa, a intensidade da emoção que a criança expressa, incomoda. Que o grito dela incomoda, que o choro dela incomoda, que quando ela se expressa demais, os seus pais se irritam. E nem tudo precisa ser dito, porque a criança analisa, e a gente também, enquanto adulto, né? O tempo todo a gente analisa expressão facial, tom de voz, expressão corporal. Tudo isso é informação para a gente ir interpretando a vida. Aí, se a criança faz um negócio lá e ela só vê uma carranca da mãe, a mãe já fecha a cara, ou vira os olhos, ou faz qualquer expressão, a criança pega aquilo. E nem tudo precisa ser dito. E ela vai só identificar e falar: nossa, minha mãe fez uma cara feia quando eu fiz isso. Mas eu quero que a minha mãe me ame, eu quero que a minha mãe sorria pra mim. Então eu vou fazer menos disso quando a minha mãe estiver por perto. E aí ela vai se reprimindo sozinha também. A criança tem mecanismos de autorrepressão. Mas tudo bem, assuntos mais complexos. E ela vai entendendo o mundo a partir de toda essa análise que ela vai fazendo, mas é rústico, porque a criança ela não tem uma noção.
da sociedade, do contexto social que ela está inserida. Ela não tem todo o repertório que um adulto tem. E mesmo a gente, enquanto adulto, a gente também não tem todo o conhecimento da vida. Ninguém tem. Só que quando a gente é criança, a gente acha que o adulto sabe tudo. Então, se o adulto está falando, se o adulto está fazendo aquilo daquela forma, a gente interpreta como, não, essa é a verdade, porque o adulto sabe tudo. E o adulto passa essa mensagem para a criança de que ele é o detentor da verdade, das regras, e que a criança tem que obedecer porque ele falou, porque ela falou. Então a gente cresce achando que ser adulto é já saber de tudo, é ter todas as respostas. Aí quando a gente vira adulto, a gente fica em choque de, como assim? Eu tô adulta, eu sou adulta agora, mas eu não sei de todas as respostas. Eu mal sei para onde que eu tô indo. Eu nem sei o que que vai acontecer ano que vem, semana que vem direito. E aí dá um bug na nossa cabeça, né? Muitos adultos estão assim, eu sou só uma criança. E a verdade é essa, né? Adultos passaram pra gente essa idealização, essa ideia de que sabiam tudo e que tinham todas as respostas, mas não temos. E aí a gente chega na vida adulta e a gente tem que entrar em paz com isso também. Eu sou uma adulta e eu nunca vou ter todas as respostas. Eu sou uma adulta e eu tô descobrindo enquanto eu faço. E tá tudo bem, é isso mesmo que é ser adulta. Eu sou adulta e tô questionando as coisas que eu já fiz. Eu tô em dúvida do que eu vou fazer. Sim, tá tudo bem, bora. E continuamos, criando uma coisa atrás da outra. O que faz sentido a gente mantém, o que não faz sentido, a gente joga fora e tenta de novo. Sim, adultos prêmios. Tem que chamar um adulto mais adulto que eu, alguém que já passou por isso, exatamente, Tainá. Então, é engraçado, né, a gente chegar aonde a gente viu os nossos pais estarem e falar, eles não sabiam de tudo, não. Verdade, acho que eles não sabiam de quase nada, mas eles tinham que passar uma certa certeza para a criança para educar a criança nos moldes deles. E agora eu olho, por exemplo, para minha mãe. Minha mãe me teve com 21 anos. Gente, eu com 21 anos, o que que eu sabia da vida com 21? Eu tô com 33 e eu ainda sei que tem muita coisa para eu saber. Tenho muito mais confiança hoje, óbvio. Mas, meu Deus do céu, minha mãe com 21, a minha avó teve o primeiro filho com 15, eu acho. 16, ela era uma adolescente, o que que ela sabia da vida? E teve que criar uma outra criança. Então, se a gente olhar para o passado, né, para as outras gerações antes da gente, ninguém estava sabendo o que estava fazendo, estava todo mundo improvisando. E muitas pessoas muito jovens, com pouca informação, fazendo o melhor que elas podiam para nos criar, para criar nossa mãe, para criar nossa avó e assim por diante. Então, existe mesmo assim um reajuste agora, na atualidade, assim, sei lá, dos últimos 50 anos, 40 anos, de muitos questionamentos que não eram feitos antes. Entender que a gente ainda está descobrindo muita coisa sobre o ser humano. Eu estou fazendo a faculdade de psicologia, né? Estou me formando, e entender que a psicologia se tornou uma profissão só nos anos 50, 60 é uma loucura. Entender que a gente está pesquisando a mente humana, o cérebro humano, o comportamento humano há 50 anos, 60 anos, é muito pouco comparado com matemática, com física, com química, com outras coisas que têm séculos e séculos de estudos, medicina, né? Então é muito pouco tempo ainda de especulação, de pesquisa, de projetos mesmo, né, que realmente conseguem trazer uma resposta satisfatória para o ser humano. E tá tudo bem, né? A gente está fazendo parte dessa história. Então, aqui, quando eu falo muito da análise crítica, é muito sobre esse olhar, assim. Eu tenho que criticar e analisar o que que faz bem para mim, mesmo que tenha muita gente falando, ah, é por aqui, faça isso, faça aquilo. Eu tenho que trazer essa experiência para o meu corpo, para minha vida, colocar isso em prática na minha vida. E aí, então, depois de eu viver a experiência e colher as informações a partir da minha experiência, eu vou dizer: ah, legal, isso faz sim sentido para mim. Ou, ah, fulano falou, testei, mas não fez sentido para mim. Não trouxe o resultado que eu queria. Então, eu vou descartar essa, vou buscar outra hipótese. E vou buscar outra, e vou buscar outra, até eu encontrar o conjunto de ferramentas que me favorece. Foi isso que eu vim fazendo nos últimos 8 anos de processos de autoconhecimento. E
Encontrei as minhas ferramentas, encontrei as coisas que fazem sentido para mim, dentre muitas possibilidades. Então, vamos juntas, né? Eu vou passar uma das ferramentas que mais me ajuda para ver se funciona para vocês. E pode não funcionar, pode não ter o mesmo efeito que tem na minha vida, e tá tudo bem, não significa nada, só significa que você é um indivíduo diferente de mim e você tem necessidades diferentes e você vai ter um jeito diferente de resolver as suas questões, de encontrar um alívio para suas questões. Mas, a partir da minha experiência de com os 3 anos de mentoria já que eu estou fazendo, eu tenho uma porcentagem de satisfação de 99%, 95%, assim, de que todo mundo encontra um certo alívio nessa ferramenta que eu dou. Por último, antes de a gente vir aqui para o presente, né? Tô falando muito de passado, de questionar as coisas. É importante também a gente pensar que até esse papo que a gente está tendo aqui sobre bem-estar, sobre amor próprio, sobre se sentir bem, sobre se colocar em primeiro lugar, é muito novo. Eu, quando criança, não via nada disso na televisão. O que que tinha na televisão nos anos 2000, nos anos 90? Desenho, jornal, Ana Maria Braga, jornal, video show, filme da sessão da tarde, novela e mais jornal. E mais outra novela. Aos poucos tem um programa aqui e outro ali. Tem um programa que chama Bem-Estar, né? Alguma coisa do tipo hoje em dia. Me digam aí. Mas tem. Agora a gente está começando a ver, né, o bem-estar sendo falado, sendo colocado como pauta. O Novembro Amarelo, questões de saúde mental. É muito novo. Ainda é assim, só que sem desenho. Triste. Triste para as crianças de hoje em dia. Que eu adorava os desenhos da infância. Ah, mas percebe, é uma conversa muito nova. E é uma conversa que, como qualquer outro campo de pesquisa, várias pessoas vão entrar para pesquisar e cada pessoa vai ter uma opinião diferente. Cada pessoa vai por um lugar diferente e vai tentar falar que aquela é a regra. E aí a gente tem que estar muito atento para não achar que é a verdade absoluta o que você ouvir de uma pessoa, porque está todo mundo pesquisando esse campo. Está todo mundo querendo encontrar respostas. E, de novo, você vai pegar aquilo que faz sentido, você vai testar na sua vida e você vai decidir qual é a verdade para você. Nada que você está vendo na internet, nada que você está vendo um monte de gente falando é a verdade absoluta. Você tem que testar, tá? Nem o que eu falo. Tem muita gente que vai ouvir o que eu falo e vai falar nada a ver, não acho que é isso que a Camila tá falando e eu falo, ok, é isso mesmo, questione, beleza? Por quê? Porque senão a gente ouve alguém falando algo e aí a gente se culpa, e aí a gente se acha errado por fazer diferente, ou a gente fala, nossa, será que o que eu tô fazendo não é certo? Se questiona. E se a gente tiver esse olhar um pouquinho mais expandido, um pouquinho mais flexível, a gente vai ver que, ah, não, tudo bem, essa pessoa tem essa opinião, não faz sentido pra mim. Não preciso pegar e tentar fazer aquilo fazer sentido pra mim. O nosso sistema, né, emocional, ele é inteligente e está conversando com a gente o tempo todo através da intuição, através das sensações do corpo. E quando a gente sente que uma coisa é alinhada com o que a gente está vivendo, com o que a gente precisa, a gente realmente sente que faz sentido. A gente fala, ah, vou ouvir mais, tô gostando, tá fazendo sentido. Isso é uma informação que você tem que pegar e validar dentro de você. Quando você ouve uma coisa e fala, nossa, será? Será? Se você está questionando muito, se não está fazendo muito sentido, se não está se alinhando, não tente forçar aquilo, né? Não precisa. Seu corpo, sua intuição já te diz o que que faz sentido para você ou não. Por quê? Agora vamos para o presente, para um pouquinho de aula de neurociência, assim, vamos dizer, bem básico, só para a gente entender como que o nosso cérebro funciona, porque acho que é uma coisa que me irrita muito. Me irrita muito saber que a gente teve que aprender física, química, um monte de fórmula, fórmula de Bhaskara, fórmula não sei o quê, fórmula não sei o que lá. Um monte de coisa que a gente nunca vai usar, mas entender como o nosso cérebro funciona, como que é o comportamento humano, a gente não aprende, sendo que é a coisa que mais vai nos impactar durante a vida inteira. Então aqui eu vou fazer esse momentinho aula
para explicar rapidamente como o seu cérebro funciona. É importante que você saiba. O seu cérebro funciona através de estímulos. É como se você colocasse ali um estímulo. A gente tem um filtro dentro do nosso cérebro que chama sistema reticular ativado. Pera, a Tainá falou um negocinho que daqui a pouco eu vou comentar. Mas a gente tem aqui no nosso cérebro o sistema reticular ativado. Tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente foca, o sistema reticular ativado pega aquilo e fala: ah, isso aqui é importante, vou buscar na realidade tudo o que valida isso aqui que ela está me falando. Então, o pensamento que você coloca, o pensamento que você se permite pensar repetidamente, vira o filtro pelo qual o seu cérebro filtra a realidade. Quem aqui já não teve medo de engravidar, achou que estava grávida? E aí ficou noiada com isso e de repente começou a ver um monte de coisa de grávida, um monte de coisa de nenê, que de repente não estava vendo e achou que era um sinal. E ficou assim: meu Deus, será que é Deus falando comigo que eu tô grávida? Porque eu já passei por isso. E depois, ao entender o meu cérebro, eu entendi, né, que o cérebro pegou essa informação, gravidez, criança, né, e começou a me mostrar mais. Já existia no mundo. Todas as pessoas grávidas, os carrinhos de bebê, as fraldas, a mamadeira, não sei o que lá, os anúncios. Só que ele filtrava e não colocava na minha realidade porque não era algo importante. A partir do momento que eu falei, é importante porque estou focando nisso, ele falou, ah, deixa eu trazer essa informação para ela e apagar outras. Porque o nosso cérebro, ele está computando e interpretando milhões de dados o tempo todo. É cor, é textura, é tamanho, é altura, é um monte de nome, é um monte de livro, é um monte de. Assim, você sai na rua, o seu cérebro ele é impactado com 1 milhão, bilhões, sei lá quantos, é muito, de informação. Ele tem que filtrar. Ele não pode trazer tudo para o consciente, senão a gente não ia dar conta. Então, ele filtra, joga um monte de coisa para o inconsciente e nos coloca, ele nos mostra só o que é importante a partir do que a gente está falando que é importante. Então, quando eu falo na rede social sobre cuidar dos pensamentos, falar afirmações positivas para você, ser mais amorosa com você, é para também cuidar desse filtro. Para o seu. Tem uma coisa que eu faço muito que é: eu sempre me digo que existe amor em todos os lugares. O amor está sempre ao meu redor. E eu vejo casais se beijando, eu vejo uma criança dando risada gostosa, abraçando o pé da mãe, a perna da mãe. Eu vejo atos de carinho ao meu redor e eu falo, nossa, realmente existe amor em todos os lugares. Porque o meu cérebro está treinado a buscar isso e me mostrar. Eu falo muito sobre abundância para mim mesma. Tipo, existe abundância de amor, existe abundância de dinheiro, existe abundância. Aí eu coloco aqui, né, os meus filtros. E eu vejo meu cérebro me mostrando isso de volta. Agora, quando a gente busca escassez, quando a gente busca, quando a gente busca não, né? Mas quando a gente pensa num lugar de escassez, ou quando a gente se julga muito, quando a gente se acha é, um estorvo, quando a gente acha que a gente incomoda, quando a gente tá não querendo incomodar, por exemplo. Quantas vezes no passado, quando eu tinha essa crença, que eu falava alguma coisa e via a expressão facial da pessoa, e na hora eu interpretava aquilo como, aí eu incomodei aquela pessoa, ou aquela pessoa não gostou do que eu falei. E muitas vezes a pessoa não estava nem aí pra mim, nem era comigo que ela estava fazendo aquela expressão, mas eu li e interpretei através da minha crença. E aí é assim que a gente vai criando o nosso mundo, é assim que a gente vai criando verdades para nós que não são verdade, que são interpretações da realidade a partir das crenças que a gente tem. Me diz aqui se está fazendo sentido para vocês. Se não tiver, a gente explica melhorzinho. Mas percebe que o seu cérebro ele é muito inteligente. Ele faz as coisas de uma forma muito, muito rigorosa, muito específica. E a gente acha que a gente não tem controle sobre as coisas, porque não foi ensinado pra gente como fazer essa reorganização dos pensamentos. Por último, é importante falar sobre os nossos neurônios e sobre os nossos pensamentos, porque o pensamento que a gente tem, ele é um conjunto de células neurais, neurônios, que se juntam e se ativam. Quando essas células específicas se ativam, elas passam um sinal elétrico aqui no nosso cérebro. Esse sinal elétrico é lido, é interpretado como um pensamento, e aí a gente pensa. É, Andréia, vou falar sobre isso já já.
Só para eu não perder o fio da meada aqui dos neurônios. Os nossos pensamentos são circuitos elétricos no nosso cérebro, basicamente. E a gente tem a capacidade de transformar esses circuitos. Neurônios que se ativam juntos por um grande período de tempo, por um longo período de tempo, eles ficam cada vez mais próximos, o sinal elétrico passa cada vez mais rápido por ele, e esse pensamento fica cada vez mais automático. Pensa em coisas que você faz hoje que eram difíceis de fazer um tempo atrás. Por exemplo, dirigir, para quem dirige. No início era, meu Deus, volante, cinto, marcha, olhar para trás, olhar para o retrovisor, olhar para cá. E tudo isso demorava um tempo e não era natural, não era uma coisa óbvia. E hoje em dia, para quem dirige, né, tem muita gente que fala: Nossa, dirigi, fui de um ponto até outro e nem sei como cheguei lá, só sei que cheguei. Porque já está tão rápido as conexões neurais que seu cérebro faz, que você nem pensa. Você não precisa mais pensar ativamente e gastar energia com isso. O seu cérebro já automatizou esses conjuntos de neurônios. E é assim que a gente torna pensamentos um hábito. E é assim que a gente cria as nossas crenças. Crenças são pensamentos que foram repetidos, repetidos e repetidos até se tornarem circuitos elétricos no nosso cérebro que se ativam com muito mais rapidez e menos esforço. É importante você saber disso, porque quando você decidir que você quer acreditar numa outra coisa diferente, o trabalho que você vai fazer é criar novos circuitos elétricos dentro do seu cérebro. E forçar e reforçar e repetir esses novos circuitos até eles um dia se tornarem hábitos. E o seu cérebro ele é inteligentíssimo, porque a hora que você começa a colocar uma nova informação e começa a tirar a força dos pensamentos antigos, o seu cérebro está o tempo inteiro escaneando o que ele pode otimizar. Se você começa a cortar os pensamentos negativos, começa a falar: eu não vou pensar nisso, eu não quero mais pensar nisso, eu não quero mais acreditar nisso, para os pensamentos de julgamento e tudo mais, como a Andrea falou aqui, né? Tipo, se você se julga muito, se você julga o seu corpo, se você julga não sei o quê, mas se você decide ativamente falar: não vou mais julgar, não vou mais fazer isso, e ativamente vai cortando o fluxo desses pensamentos de julgamento, o seu cérebro percebe essa ação. E ele percebe, Camila não tá mais deixando esse circuito elétrico acontecer. Camila tá cortando, tá cortando, tá cortando. Camila tá repetindo isso aqui. Ele tá atento. E aí ele vai começar a dar mais energia, né? E vai aproximar esses neurônios aqui para eles ficarem cada vez mais rápidos e vai desfazer essas conexões neurais da crença antiga. Então, o processo de mudar uma crença dentro de você, ele não acontece rápido. Porque o que está instalado não quer se desinstalar. E o que precisa ser instalado tem que repetir até cansar. Tem que repetir até o seu cérebro decidir que vai virar uma crença. Quanto tempo isso demora? Não sabemos. O que importa é que a gente sabe o mecanismo e a gente não desiste no meio do caminho até o cérebro ceder e falar: ok, isso vai virar uma crença, eu vou automatizar esse pensamento. E vou desfazer essas conexões neurais aqui, porque Camila não está mais usando essas, e vou enfraquecer essas conexões. Então, para mim, e para as pessoas que fazem esse processo e relatam para mim, é gradual. Primeiro você não acredita. Depois você fala assim: nossa, eu quero muito acreditar. Nossa, eu vou colocar esforço aqui. Quero acreditar nisso. Estou no processo de acreditar nisso. Depois, consigo acreditar um pouquinho. Consigo acreditar mais um pouquinho. Porque também você vai colhendo evidências daquilo, né? A próxima fase é colher evidências. Aí você fala: não, tá, consigo acreditar um pouco. Nossa, consigo acreditar um pouco mais. É, faz sentido. Vai começando a fazer sentido aquela nova crença. E até que em um momento você fala: nossa, real, isso é real sobre mim. E a outra crença de julgamento e tudo mais, ela ainda existe. Ela ainda vem tentar falar na sua cabeça. Só que você ouve ela e você fala: é, pode ser, mas eu escolho acreditar isso. É, pode ser, mas eu escolho acreditar nisso. Até que uma hora ela fala e é como um sussurro, não é mais um grito, não é mais uma verdade. Em algum momento você olha para a crença antiga e fala: nossa, um dia eu acreditei nisso, né? Um dia eu acreditei, mas hoje não tem força mais sobre mim. Não quer dizer que esse pensamento vai sumir completamente, mas ele vai ter
menos poder sobre você, porque ele vai vir com menos intensidade, ele vai demorar mais para chegar, porque é assim que funciona o nosso cérebro, tá? Faz sentido? Comentem aqui comigo, por favor, para a gente continuar conversando. Tô quase acabando a parte teórica aqui, mas acho que é legal falar sobre tudo isso para vocês saírem daqui preenchidas também com essas informações que não vão deixar vocês desistirem da coisa, tá? A Andrea falou: eu me julgo e eu me cobro muito, eu não consigo fazer as afirmações sobre mim, eu sinto como se eu não fosse merecedora. Sim, tá rolando uma crença muito forte aí do seu não merecimento, que provavelmente veio de muito tempo repetindo isso, de muitas evidências, de muitas situações que você interpretou e guardou como não merecedora. Pensa que é só um circuito neural na sua cabeça. Não é a verdade absoluta da sua vida. E você pode escolher a qualquer momento falar: mas eu quero me sentir merecedora. Mas eu quero acreditar que eu sou boa. Oxe, deixa eu correr atrás disso. Mesmo tendo aqui ó, uma Andréia inimiga na minha cabeça, fazendo eu pensar o oposto, essa Andréia inimiga é só um conjunto de pensamentos que foram repetidos por muito tempo. Eu vou cuidar dela. Eu vou provar para ela que ela é merecedora. Eu vou conversar com ela. Eu vou implantar aqui novos pensamentos e vou dar chance para eles crescerem, para eles se fortalecerem. É, tem que ter muita vontade, tem que ter muita intenção. Não dá para fazer esse processo empurrando com a barriga, falando: ah, vou falar a afirmação uma vez por dia. Ah, vou fazer esse exercício uma vez a cada 2 dias. Ah, hoje eu esqueci. Ai, amanhã eu volto. Não dá para ser assim. É todo dia. É igual aprender uma língua nova. Pensa quando você, não sei aqui quem fala uma segunda língua, inglês, espanhol, francês, sei lá. Não dá para falar: ah, eu vou aprender inglês e vou ter uma aula por semana. E não vou treinar nos outros dias e não vou pensar em nada. Quanto tempo você não vai demorar para ser fluente em inglês dessa forma? Se você faz uma vez na semana, só um pouquinho. Agora, imagina a pessoa que faz todo dia um pouquinho. Todo dia ela senta, ela estuda, ela ouve uma música em inglês, ela lê um negócio em inglês, ela se estimula de alguma forma em inglês. Todo dia um pouco. Quem que tem mais chances de pegar isso mais rápido, de aprender essa língua mais rápido? Quem faz um pouco todo dia, né? Então, é a mesma coisa com essa linguagem do amor próprio, com essa prática do amor próprio, da autoestima, da confiança, do merecimento. É todo dia você tá lá fazendo. E toda vez que o pensamento vem, que é o oposto, todo dia cortar esse pensamento. Todo dia estar consciente para o seu fluxo de pensamentos e filtrar quais que você deixa se enfiar aí na sua vida e quais que você vai falar: eita, isso aqui é do passado, eu não quero que isso aqui volte. Eu não quero que isso preencha o meu presente, nem o meu futuro. Não escolho mais acreditar nisso. Não escolho acreditar nisso. Não escolho acreditar nisso. Aí você vai cortando. E assim, aos poucos, através de meses, acontece a mudança. E o meu trabalho é chato. O meu trabalho é muito chato, porque eu não vendo fórmula pronta. Eu não vendo resultados miraculosos. Eu vendo a promessa de que se você se dedicar, você vai conseguir. Eu dou exercícios e falo, ó, se você praticar esses exercícios todos os dias, com certeza o resultado vem, mas não é mágico. E não é todo mundo que quer ouvir isso, porque todo mundo tá procurando facilidade, rapidez, assim, ó, tudo para agora. E não vai acontecer. Por isso que eu saí muito, eu comecei todo esse processo de autoconhecimento na parte holística, porque eu achava que podia ser rápido. Porque me venderam coisas rápidas, fórmulas mágicas. Eu fazia Theta Healing, fiz o curso de Theta Healing, eu fiz o curso de barras de Axis, eu fiz vários cursos de terapias holísticas. E quando eu fazia, eu me sentia muito bem. A sessão de Theta Healing, gente, é uma delícia. Mas depois, o resto do dia, se eu ativamente não pego toda a consciência que eu consegui ali, todos os insights e pratico, não faz nada na minha vida. E aí eu lembro de uma amiga minha falando: ah, o Theta Healing não tá funcionando, porque eu tô continuando a pensar as mesmas coisas. E foi quando caiu uma chavinha assim na minha cabeça de: não é mágica. É eu pegar o que as terapias me mostram e seguir esse caminho. Elas abrem a porta, mas quem tem que caminhar, né, sou eu.
Quem que tem que pegar aquele insight e repetir ele todo dia e fazer o processo chato de repetição, que nem é chato, porque toda vez que eu faço eu me sinto bem. Então, né, eu tento ver pelo lado positivo de, cara, falar essas coisas me dá uma expansão, me dá um relaxamento, né? Isso me ajuda a não desistir, né, da repetição. Mas é pensar, tá tudo bem, as terapias que vendem, né, aquele alívio imediato. Mas depois é ter um amadurecimento de enxergar a própria responsabilidade no processo, e não colocar na mão do terapeuta, não colocar na mão, né, da outra pessoa, e falar, nossa, eu vou ter que fazer todos os outros passos aqui, certo? A Gleide falou que faz total sentido, precisa treinar o seu cérebro. Exato, a gente está treinando todos os dias. É a atenção para saber qual treinamento a gente está dando mais força, né? A insegurança faz muito disso. Eu acho que o segredo é começar o dia com intenção, já que os pensamentos são muito rápidos. Sim, começar o dia e ao longo do dia também. Não adianta eu ter intenção na meditação que eu faço durante 10, 20 minutos no início do dia e deixar o resto do dia sem intenção nenhuma. É o tempo todo, a intenção não pode sumir. Pouco a pouco a gente vai fazendo esse processo. Sim, sim, sim. Quero reprogramar meu cérebro de amor, abundância e merecimento. Preciso urgentemente. Me ajuda, Luciara. Urgentemente, tira essa urgência. Tira a urgência. Não vai acontecer do dia para a noite. Todo dia você vai fazer um pouquinho e pensa que assim, se o seu nível de estresse, de medo, de insegurança, de ansiedade está aqui em cima e você está nessa urgência de cuidar disso, a urgência vai te atrapalhar. Então, o que que eu vou falar para você? Você vai começar a fazer o trabalhinho, você vai estar aqui ainda no amor próprio, na abundância, no merecimento. E o resto que tá ruim tá aqui, ó. Então, dia após dia, você vai aqui, ó, aumentando esse, diminuindo esse. Aumentando esse, diminuindo esse. Mas percebe que muito tempo ainda vai ser esse maior do que esse? Que a programação antiga ainda vai ser maior? Então, mesmo você começando, o resultado não é imediato. Você vai sentir momentos de alívio aqui, mas você ainda vai sentir muitos momentos de escassez, de ansiedade, de medo, e de insegurança e de desconfiança, porque tá muito grande. E aos pouquinhos, um consegue crescer e dar conta de ser maior do que o outro. E a maior prova de resistência é continuar fazendo na dúvida, continuar fazendo na insegurança, continuar fazendo mesmo quando os resultados ainda não chegam, porque não é do dia para a noite, de novo, repetindo. Não é legal ouvir isso, mas é possível, tá? Larissa, muito obrigada, Larissa. Nana, além disso, muitas dessas crenças vêm dos nossos relacionamentos. Os relacionamentos expõem as crenças que a gente já tem. Nada vem do outro, na vida adulta, né? O outro vem e fala uma coisa. Se eu já tenho essa crença dentro de mim, essa crença se encaixa. E aí eu acredito no que o outro falou porque deu match aqui com o que eu já tenho. Se o outro vem com uma crença, vem com um comportamento que eu não tenho, que eu não acredito, eu vou olhar e vou falar: não, isso não faz sentido pra mim, sabe? Então, os relacionamentos são um ótimo espelho para nos mostrar o que a gente já tem dentro de nós. Constância é a chave para tudo. Larissa falou tudo. A Luciana falou: eu fiz constelação familiar por muito tempo. Sim, e fazer várias vezes vai dando vários insights, né? É muito legal. Mas para além da sessão, tudo que você faz com o que você ganhou ali na sessão é sua responsabilidade, né? Nada contra, eu adoro todas as terapias holísticas, acho elas maravilhosas. Inclusive, ainda faço de vez em quando. A gente sai do buraco no momento e logo em seguida cai de novo. Sim, Gleide. A gente sai e volta, sai e volta, sai e volta. Até uma hora que a gente sai de vez. Tem que pegar a mente no pulo. Tem que pegar ela no pulo e tem que conversar muito, né? Tem que ter muito acolhimento aí também. E a Tainá falou: às vezes você pensa que conseguiu, mas a coisa só mudou de estratégia. Eu consegui melhorar muito a forma como falo comigo mesma, mas percebi que passei a me comparar mais com outras mulheres. E agora vi que isso é meu cérebro mudando de estratégia. Total. São as camadas que a gente vai acessando, né? Você cuidou de uma e agora você vai resolver a outra. Aí você vai, tá, agora essa é a meu novo trabalho. Antes era eu não falar mal de mim. Consegui resolver? Yes. Agora é a comparação. Yes. A hora que eu resolver a comparação, vai surgir outro. Aí eu vou cuidar do outro. Depois que eu resolver outro, vai surgir outro. É isso que eu falo, não tem fim. Não tem fim.
Mas cada vez que vem, você está preparada para respirar fundo, ficar paciente com o seu próprio processo e falar: já dei conta de um, vou dar conta de não me comparar mais. Já dei conta de não me comparar mais, também vou dar conta de não fazer a próxima coisa. Por isso, paciência é a chave. Paciência e constância são as melhores palavras para o nosso processo de mudança, de autoconhecimento, né, de transformação. Show! Mais alguém quer falar alguma coisa? Porque, ó, a gente está pronta para fazer a prática agora. Hum. Ter uma terapeuta que reforça que as situações que você compartilha são complicadas podem influenciar nessas crenças limitantes? Com certeza! O que que ela precisa falar que é complicado? Oxe, acho desnecessário, você já sabe que é complicado. E é isso também, né? Terapeutas, psicólogos, todos os profissionais da saúde mental são seres humanos, né? Ninguém é um ser iluminado que não tem limitações ou pontos de vista, né, específicos. Então, às vezes a gente tem que ir trocando de terapeuta até encontrar alguém que realmente se alinhe. Às vezes a gente não sente ali através da intuição, através das sensações que aquela pessoa está ajudando muito, que está fazendo bem. Ouça você, ouça os seus sentimentos para você tomar as melhores decisões. Ah, uma última coisa. Agora que eu falei dos sentimentos, veio aqui na minha cabeça. O que eu gosto de trabalhar muito e é o que mais me ajuda na minha vida é o meu acolhimento. É acolher as minhas emoções, que é justamente o que a gente vai fazer aqui, na prática. Mas percebe que a gente, na vida, na infância, na adolescência, na vida adulta, não fomos ensinadas a nos acolher. Na infância, até certo ponto, sim, quando a gente, né, chorava, quando a gente tinha as nossas dificuldades, a gente recebia um acolhimento do pai, da mãe, né, de alguém. Mas chega um momento em que esse acolhimento diminui, 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 e a gente vai recebendo menos validação das nossas emoções. Mas elas continuam existindo, elas continuam sendo válidas. E o trabalho mais importante da vida adulta é retomar esse acolhimento, é retomar uma voz interna que fala: tá tudo bem, sim, você tá triste? Tá triste. Eu sinto essa tristeza com você, Camila. Sinto muito. Sinto muito que isso aconteceu. Sinto muito que a expectativa não se realizou. Ah, você tá ansiosa? Ai, vem aqui, eu vou te dar um abraço. A gente tem muita idealização do que a gente deveria estar fazendo, do que deveria estar pensando, do que deveria estar sentindo, como se a gente tivesse resolvida já. Só que os sentimentos vêm para nos falar: olha, não está resolvido ainda. Está precisando de mais cuidado, mais acolhimento, mais confiança, mais qualquer que seja o trabalho. E ir lá e falar: "Ai, eu não deveria estar pensando isso. Ai, eu não deveria estar sentindo isso. Ai, eu já deveria ter superado isso". Falar isso é uma invalidação do seu estado atual. Toda vez que você sente algo e fala: não deveria estar fazendo isso, não deveria estar pensando isso", você está se abandonando. Toda vez que você sente algo e julga, e se julga por estar sentindo isso, você está se abandonando. Toda vez que você sente algo e tenta só racionalizar isso e resolver racionalmente, você está se abandonando, você está se invalidando, porque você não está indo lá e falando: tá tudo bem eu sentir isso. Se tá aqui, tem um motivo de estar aqui. Se a emoção veio, tem um motivo dela ter vindo. Nenhuma emoção vem aleatória. Nenhuma emoção passa por nós sem uma mensagem, sem um porquê de estar ali. E as emoções carregam mensagens. E toda vez que a gente se olha com um olhar curioso e se pergunta por que que eu tô sentindo isso, ao invés de, ai, não deveria estar sentindo isso, que saco que eu tô sentindo isso, o jogo muda, tá? A Gleide falando que se julga por estar sentindo demais. Isso nem é um pensamento seu. Sentir demais. Desde quando a gente acha que tem um limite do que a gente pode sentir e se passou desse limite é demais?
Quem que enfiou isso na nossa cabeça? Provavelmente um adulto limitado que não dava conta de cuidar de um sentimento muito intenso. E a gente ouve isso até hoje, emocionadas. Isso aqui é para as emocionadas demais. Não é emocionada, gente, é simplesmente uma pessoa que sente e se permite sentir, sem se julgar. Então, não existe isso de sentir demais. Você está sentindo na medida que o seu corpo é capaz de sentir. E tá tudo bem, né? Então, entre em paz com isso e comece a se validar, falando: o tanto que eu sinto é justo. E a hora que eu ouvi essa emoção, a hora que eu ouvi conversar com ela, cuidar dela, ai, eu vou entrar em paz com essa intensidade que sou eu. Eu sou desse tamanho, eu sinto as coisas desse tamanho, tá tudo bem. E às vezes eu tô sentindo desse tamanho porque a emoção tá vindo para me falar uma coisa e eu não tô ouvindo. A emoção tá vindo com uma mensagem, querendo conversar comigo e eu não tô sabendo entender o que que essa emoção tá querendo me falar. E tô suprimindo, e tô julgando, e tô criticando. E aí ela vai ficando mais forte, porque ela fala assim: eu tenho uma mensagem pra você, eu tenho uma mensagem pra você. Aí você não ouve. Ela começa a gritar: eu tenho uma mensagem pra você. Se você não me ouvir, eu vou continuar batendo nessa porta até eu derrubar essa porta e você me ouvir, seja por bem, seja por mal. É igual o burnout. O burnout não chega já no ápice. Começa com cansaço, começa com uma ansiedade, começa com uma crisezinha aqui. Aí vai aumentando, aí vai aumentando. De repente não, né? Burnout. Mas o corpo já estava dando sinais, já queria se comunicar com você. O cansaço já estava vindo falando: ei, vamos descansar. Ei, faz uma pausa. Ó, se você não parar, o que vai acontecer? Aí você não ouve, o corpo fala: então tá, agora eu vou usar medidas drásticas, intensas. Porque é preciso. Porque senão o corpo também sucumbe, porque o racional, né, que tá aí querendo se encaixar, não ouve o emocional. Os dois andam juntos. Racional e emocional andam juntos para nossa vida ficar boa. Essa sociedade patriarcal machista que quer fazer a gente se desconectar das emoções e julgar as emoções, e falar que a emoção não é um saber, e falar que quem age através das emoções é uma pessoa menos racional, menos intelectual, e que só as decisões tomadas pelo racional são as certas, tá errado, porque os dois são parceiros. O emocional tem tanta inteligência quanto o racional, às vezes mais, porque muitas vezes o racional ele tá se importando com o outro, o racional quer provar algo para o outro, o racional tá se comparando, o racional tá fazendo um monte de análises, interpretações da vida erradas, e o emocional tá lá falando a verdade. O emocional não mente. O emocional tá dizendo a verdade e você não tá ouvindo. Esse desconforto aqui, não é nada. Essa intuição aqui de, nossa, eu devia prestar atenção nisso? Não. Vou deixar ver, vou ver o que vai acontecer. Não gostei disso, mas, eu vou ver ainda. O emocional já tá aqui, conversando com você, pela intuição. E aí, se você não ouve, depois o racional vai ter que lidar com as consequências disso. Mas é conversas para um outro dia, tá? Estamos bem? Estamos prontos? Eu quero colocar em prática esse acolhimento aqui no exercício de hoje. Quero colocar em prática. Tô só confirmando se meu microfone aqui do celular tá ligado. Eu quero colocar em prática como que a gente se acolhe, como que a gente se valida mais, como que a gente não se abandona em todos os momentos do dia. Toda vez que eu sinto algo, eu não vou julgar, não vai ser a primeira coisa. Eu não vou entender, eu não quero entender, eu quero acolher primeiro de tudo. Passou uma tristeza por mim? Deu vontade de chorar? Passou um arrepio, passou uma insegurança? Antes de eu tentar entender racionalmente, eu só vou falar: nossa, senti uma tristeza. Tá bom, tô triste. Nossa, tô insegura. Hum, tô insegura. Tá passando aqui por mim uma insegurança. Tô com medo. Nossa, tô com medo. Tá bom, tá passando por mim um medo. Não ter medo de sentir, de validar e de. Não é identificar, é identificar e
e aceitar esse estado momentâneo, porque é momentâneo, nenhuma emoção dura para sempre. Então, não ter medo de aceitar esse estado e falar: sim, é isso que eu estou sentindo nesse momento. Isso não te define como pessoa, isso está definindo só aquele momento. E aí, um olhar curioso de: o que está acontecendo aqui? Por quê? Por que que eu estou sentindo isso? E aí, vamos para a prática então, para entender um pouquinho desses sentimentos. Bora? Bota aqui no chat para mim, por favor, se vocês estão prontas para essa prática, se vocês podem fazer essa prática, se vocês estão num lugarzinho que eu vou. Deixa eu explicar o que é a prática, né? É uma meditação barra visualização. Então vocês têm que estar confortáveis, paradinhas, vai fechar o olho, vai respirar fundo, vai ser todo um processo gostoso aqui agora. Prontas, bora, eu quero ouvir vocês me falando que estão prontas aí, ó. Tem 36 pessoas nessa reunião. Deixa eu beber uma água para colocar todo esse racional que a gente ficou aqui, ó, por quase uma hora falando na prática. Para mim, prática é onde tudo acontece. Sem a prática, o racional, tudo que eu sei fica só aqui, ó. Não vem pro corpo. Fica só aqui rodando em pensamentos e eu não colho os benefícios de saber das coisas. Quando eu pratico, eu colho o benefício de saber o que eu sei, né? Então tá todo mundo aí pronta? Adorei. Obrigada por me responderem. Vocês são ótimas. Vamos lá então? Eu quero que vocês encontrem aí uma posição confortável. Eu vou guiar uma meditação com uma respiração profunda, vou guiar um relaxamento do corpo e vou guiar uma visualização. Como tem várias pessoas aqui, eu não vou ser específica demais, porque eu não consigo dar conta de cada uma. Então vai ser um pouco mais generalizado. Se conseguir visualizar o que eu pedi, ótimo. Se não conseguir, tá tudo bem também, cada uma tá num momento diferente. Mas continua me ouvindo. Aproveita esse momento de silêncio, de relaxamento e vai até onde você conseguir. Se for demais, se for muito emocionante, se vier muitas emoções, um choro, um desconforto, abra os olhos, se permita sair disso, não precisa se forçar a ficar. Não é nada profundo, absurdo, não, mas tem gente que ainda tá tão sensível que o pouquinho que eu trouxer aqui já vai ser muito, tá? Então estejam preparadas para sentir. Se não sentir, também tá tudo bem. Então fechem os olhos. Vou confiar que vocês estão aí fechando os olhos. Começa a respirar fundo pelo nariz, o mais profundo que vocês vão respirar hoje. E solta o ar pela boca. Se não conseguir soltar pela boca, pode soltar pelo nariz. E respira fundo, bem devagar, sem pressa nenhuma. E solta o ar bem devagar, sem pressa. Respira fundo de novo. Aprofunda ainda mais essa respiração. Enche o peito, enche a barriga de ar e solta o ar devagar. Um fiozinho de ar saindo pela boca. Respira fundo e solta o ar devagar. E vai encontrando um ritmo para essa respiração. Percebe como ela já vai alterando um pouco o seu estado. Já vai trazendo essa mensagem de ó, tô aqui, tô presente. E aproveita essa respiração profunda para relaxar o corpo. Começando lá do topo da cabeça, relaxa a testa, relaxa as sobrancelhas,
os olhos. Como é que relaxa os olhos? Como é que relaxa o nariz, bochechas, orelhas? Como é que relaxa a boca, a língua dentro da boca, o maxilar? E vai relaxando o pescoço, os ombros, os braços, as mãos, até os dedos das mãos. Relaxa o peito, a barriga, as costas, o quadril, as pernas, os pés, até os dedos dos pés. Hum, sente esse corpo relaxado. E aproveita para imaginar. Deixa a sua imaginação te levar para onde ela quiser, mas imagina um espaço que te traz segurança. Pode ser um espaço fechado, um quarto, uma sala. Pode ser um espaço aberto, uma praia, um lago, um mar. Mas se imagina nesse espaço seguro, vai dando detalhes, vai dando cores para esse espaço. Vai aproveitando esse espaço gostoso. E saiba que dentro desse espaço existe você, existem as suas emoções, existem todas as suas versões, a sua criança, a sua adolescente, todos os anos que você já viveu estão contidos nesse espaço como memórias, sensações, sentimentos. E nesse momento, você está se abrindo com um olhar curioso, amoroso, para se conhecer um pouco mais, para se entender um pouco mais. E você vai chamar para esse espaço uma versão sua que está precisando de carinho, está precisando de atenção. Mentalmente, você faz esse chamado e fala: Ei, quem aqui está precisando de mim? Quem aqui está precisando ser ouvida? Quem aqui está precisando de um acolhimento, de um carinho? E percebe se aparece uma versão sua, se aparece uma memória, se vem uma sensação no corpo. Não tem certo, não tem errado. Mas tenta sair do racional e deixa que a sua imaginação vá te levando, vá mostrando para você, traga até você. E se você consegue enxergar, visualizar, quero que você olhe com muito carinho para essa sua parte que está precisando de acolhimento. E talvez essa parte não te reconheça muito bem, talvez ela não tenha ainda muita confiança em você, porque é a primeira vez que vocês estão se encontrando. Então a gente vai com muita calma. E aos poucos você vai se aproximando com um sorriso no rosto, com as mãos oferecendo um carinho, oferecendo para pegar nas mãos da sua versão, se for possível. Se não, só fica de frente para ela.
E você já sabe o que que essa versão precisa ouvir, que carinho ela tá precisando. Às vezes é dizer, eu tô aqui, eu tô aqui com você, você não está sozinha. Ou é dizer o quão incrível ela é, quão linda, quão merecedora de tudo de bom que essa vida tem para oferecer. Talvez é dizer que vai ficar tudo bem, que já está tudo bem, que você está aí para cuidar dela. Eu vou te dar 2 minutinhos para fazer esse contato, essa conversa, esse acolhimento. E para algumas pessoas dá até para oferecer um abraço para essa versão. E depois de falar, de oferecer em formas de palavra, em formas de carinho, talvez até de um abraço, pergunta também: tem algo que eu posso fazer por você agora? Tem algo que você precisa que eu faça por você? E ouve, vê se ela fala com você. Respira fundo, percebe como você se sente com esse encontro, com esse acolhimento. Percebe como o seu corpo responde a esse cuidado. Não vai precisar acontecer uma despedida, porque esse encontro, agora que foi feito, nunca mais consegue se desfazer. Toda vez que você quiser, você fecha os olhos e você acessa esse mesmo espaço e tem a capacidade de fazer esse encontro com você. Então, uma parte sua fica aí, nesse acolhimento, nessa parceria, e uma outra parte vem voltando aos poucos, sem pressa,
Mas temos que voltar, né, para a vida, para o dia a dia, para o fim dessa reunião. E vem voltando até abrir os olhos. E, se possível, falem aqui comigo. Estão bem? Deu para fazer? Não deu para fazer? Conseguiu se conectar? Não conseguiu? Várias pessoas falando que sim. A Romanda falou que foi uma das experiências mais profundas que viveu consigo. Milene se emocionou. Muitas pessoas emocionadas. Sim, Gleide. A gente tem muitas dores. Muitas dores. Gente, eu tô há 5 anos fazendo esse encontro comigo e sempre tem mais. Como eu digo, nunca acaba. Mas é um trabalho gostoso de fazer. Que bom, Thaís, que você conseguiu deixar esse choro sair. Que bom, Gleide. Que ótimo. O choro veio forte para Andréia. Daniela encontrou com a sua criança. Não tem nada de errado com ela, exato. Luciana encontrou várias versões, adoro. Ah, sim, a sensação que fica depois de acolher as nossas versões é muito gostosa. É um alívio, né, de finalmente falar, tá tudo bem, não tem nada de errado aqui, vai dar tudo certo. Eu tenho alguém comigo, eu não estou sozinha. Que bom, Joyce, que rolou pra você também. A Tainá acolheu a adolescente. Tem muita dúvida dentro de nós, tem muita. Pensa assim, quando a gente estava sendo educada, a maioria de nós foi educada sem ser explicado para nós por quê. E eu vejo muito isso hoje em dia, quando eu observo adultos cuidando de crianças. Para o adulto faz sentido ele estar falando, não fala assim, não faz isso, não se comporta desse jeito, não faça isso, faça isso. Porque o adulto já tem todo o contexto da coisa. A criança não tem. Ela só recebe a regra sem saber o porquê daquela regra. Ela só recebe a repressão sem saber o porquê que ela está sendo repreendida. E aí, já vou voltar para ler o chat, tá? E aí, ela tem que, sozinha, explicar o porquê que ela está sendo repreendida, explicar por que que ela não pode fazer aquilo, por que que ela, né, está sendo cerceada. E a criança tem um mecanismo egóico dentro de si que ela acredita que tudo acontece por causa dela. É uma sensação. Tem dois processos que acontecem durante a infância, que é a sensação de onipotência, da criança achar que ela pode tudo, que ela é capaz de tudo, inclusive um bebê, quando chora e é amamentado, quando chora e é cuidado, na cabecinha dele existe essa sensação de que eu sou o Deus do meu próprio mundo. Tudo acontece porque eu faço acontecer.
Eu recebo a comida porque eu tô pedindo, eu recebo o cuidado porque eu tenho esse poder de guiar tudo ao meu redor, de controlar tudo ao meu redor. E aos poucos, quando a mãe demora, quando a mãe vai dizendo não, quando a criança vai se frustrando, a criança vai percebendo que ela não é onipotente, que ela não pode tudo. E é importante, inclusive, que a mãe diga não, que a mãe demore sim, que a mãe tenha as próprias necessidades e mostre para a criança que nem tudo é no tempo dela, porque é só com essas frustrações que a criança vai percebendo que existe o tempo das coisas, existem outras pessoas, existem outras necessidades, e ela é uma das necessidades, ela é um dos fatores ali, um dos elementos. E vai saindo dessa onipotência e vai entrando num lugar mais já, tem coisa que eu posso, tem coisa que eu não posso, tem coisa que eu consigo controlar, tem coisa que eu não consigo. E com a ajuda de um adulto que vai explicando para a criança, ela vai se tirando do centro. Mas isso não acontece, porque é outra coisa que eu falo, gente, tinha que ensinar isso nas escolas. Quando a gente educa uma criança e às vezes a criança tá lá pedindo colo e a mãe tá comendo, por exemplo. A mãe tem que comer, ela tem que proteger a sua necessidade. E ela pode falar assim para a criança: meu amor, mamãe tá comendo, mamãe não consegue te dar um abraço, um colo agora, mas não quer dizer que é porque mamãe não te ama. É só porque mamãe está com fome e precisa comer. Quer um abraço? Eu posso te dar um abraço e depois que mamãe terminar de comer, mamãe vai cuidar de você. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver. é, eu ainda te amo, não estou negando amor para você. Olha, toda uma conversa que precisa haver para o cérebro da criança não interpretar aquela negativa como mamãe não me ama. Mamãe não quer me dar o que eu quero, então mamãe não me ama. E adulto tem a capacidade de fazer isso o tempo inteiro. De falar a cada negativa, explicar para a criança que não é porque ela é ruim, que ela é errada de querer aquilo, é só porque o adulto tem a própria alimentação também, tem as próprias coisas para fazer. Não tivemos isso, não. A gente foi interpretando várias coisas a partir de, tem algo de errado comigo. Minha mãe não fez isso porque eu sou ruim, porque eu atrapalhei, porque eu sou incômodo, porque eu isso, eu aquilo. É muito eu. Eu não mereço, eu não posso, eu não consigo. E ficou tudo guardado aí dentro. E aos poucos, cada vez que a gente faz esse encontro com os nossos sentimentos, que são as nossas versões do passado que guardaram esses sentimentos, a gente vai lá e fala: meu amor, não tem nada de errado com você. Não tinha nada a ver com você, o comportamento que o outro fez. Não tinha nada de errado com você quando sua mãe, seu pai, alguém gritou com você. Era a limitação dela, era porque ela encontrou no grito a forma de se expressar, mas não quer dizer que você merecia esse grito. Não quer dizer que era porque você era uma criança ruim. Percebe que cada vez que você sente uma emoção desconfortável, vai lá acolher, vai lá falar que tá tudo bem, que você tá ali junto. Isso vai curando interpretações errôneas, erradas, que a gente fez no passado. A gente vai amadurecendo a nossa criança. A gente vai explicando coisas que não foram explicadas para ela, para adolescente, para todas as fases da vida onde a gente fez várias interpretações, né, erradas. E aí a gente vai atualizando o nosso software, vamos dizer assim, a gente vai atualizando as nossas crenças, a gente vai atualizando a interpretação que a gente faz de nós e da vida e do outro e do que aconteceu lá atrás. A gente reescreve a história mesmo, nos colocando num lugar muito mais justo, nos colocando num lugar muito mais amoroso, menos de culpa, de escassez, de não merecimento, como algumas pessoas colocaram aqui, e mais num lugar maduro mesmo, de falar, nossa, adultos têm limitações, todas as pessoas têm limitações. Realmente, as pessoas não eram capazes de me dar tudo que eu precisava, mas não quer dizer que era porque eu não merecia. Não quer dizer que era porque eu não era uma boa criança, eu não era uma boa pessoa, eu não era o suficiente para receber aquilo, tá? Pam, 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 pam. Ai, que bom que vocês. Sim, Gleide, fizeram a gente acreditar em muitas mentiras sobre nós, principalmente sendo mulheres pretas, fora do padrão. É importantíssimo a gente explicar para a nossa adolescente, para as partes que são capazes de entender, que a gente
está inserida num sistema racista. Vou dar um exemplo meu. Eu até, sei lá, com os meus 20 e poucos anos, né, quando eu comecei a fazer o meu processo de autoconhecimento, eu repetia muito que eu sempre fui a amiga feia do grupo. Eu sempre fui a amiga feia do grupo. Eu sempre era a mais feia. Aí eu falei pra mim mesma, calma, porque hoje eu tô querendo acreditar que eu sou bonita. Então, se eu tô querendo acreditar que eu sou bonita hoje, essa beleza não veio do nada hoje. Quer dizer que eu sempre fui bonita. Aonde foi que eu acreditei que eu era mais feia do grupo? Ah, porque os meninos gostavam das minhas amigas, nunca gostavam de mim. Ah, porque eram sempre as minhas amigas que recebiam os olhares, não eu. Aí eu fui lá na minha adolescente, na criança de 10 anos, 9 anos, e falei, meu amor, deixa eu te explicar uma coisa. Sabia que existe o racismo? Porque eu só fui ser letrada no racismo com 20 e poucos anos, quando eu entrei na faculdade. Pensa, eu vim do interior, não se falava sobre isso. Minha mãe nunca falou comigo sobre isso. E eu fui lá falar com a minha criança, com a minha adolescente, falar: sabia que vocês estão inseridas num sistema racista que ensinou todos ao seu redor, inclusive você, a gostar do corpo branco, do cabelo liso e a achar feio a pele preta, o nariz grande, a boca grande, o cabelo cacheado, o cabelo crespo? Você foi ensinada a se ver como feia, porque o belo é o branco. Então, não tem nada que você pudesse fazer para mudar o olhar dos outros, porque eles estavam sendo ensinados a te tirar de, a nem te contar como uma pessoa bonita, a nem enxergar a sua diferença mesmo, a sua beleza única, porque você não cabia dentro de um padrão. Mas você é bonita do seu jeito, com o seu cabelo, com a sua cor da pele, com do jeitinho que você é. Eu peguei várias fotos minhas de criança, de adolescente, e eu olhei para essas fotos e eu conversei com as minhas fotos e eu falei, nossa, eu realmente era bonita. Eu consegui ver a beleza. Depois de muito tempo falando, eu era feia, eu era feia, eu era feia. E eu fiz esse trabalho consciente de ir lá e falar, eu sempre fui bonita. As pessoas ao meu redor que não viam isso porque estava todo mundo sofrendo a lavagem cerebral para gostar da Xuxa, da Angélica, de corpos magros, brancos e de cabelo liso. Eu não tinha ação nenhuma, não tinha poder de ação nenhum nisso. Sim, é duro, sim, é difícil, não era algo, não é uma dor que eu vou eliminar, a dor da rejeição, mas ela tem uma explicação muito mais justa hoje, que não tinha nada a ver comigo. Não é porque eu não era o suficiente, não é porque eu era feia. Que beleza também é uma coisa muito subjetiva. E eu escolho falar que eu sou bonita do meu jeito. E que não é todo mundo mesmo que vai ver essa beleza, mas eu tenho que ver. Eu vou treinar o meu olhar para ver beleza em mim. E eu sei que eu vou entrar em lugares que muitas pessoas não vão olhar e ver me achar bonita. Eu sei que eu vou receber vários olhares que não vão identificar a beleza em mim, que já vão olhar o meu cabelo crespo e já vão me tirar do que eles são ensinados a ver como belo e já vão falar: ah, Camila não. E tá tudo bem. Eu não preciso convencer essas pessoas da minha beleza. Eu só preciso me conectar com quem também enxerga a beleza em mim do mesmo jeito que eu enxergo. Quem já se desconstruiu de alguma forma, ou quem aprendeu a amar o meu corpo sozinho, né? Então, foi muito bom eu ter feito isso. Eu gostei de compartilhar aqui com vocês também, porque aí percebe como você vai amadurecendo as histórias. Você vai tirando você de um lugar que não é justo com você. Você vai se explicando a vida de uma forma muito mais complexa. Que não é só, eu não sou o suficiente, eu não sou merecedora, mas e o outro? E o contexto social que eu estou inserida? E o contexto histórico? E essa sociedade que é patriarcal, que é machista, que coloca a mulher num lugar de submissão, de menor, que até pouco tempo atrás achavam que mulheres. A mulher não podia votar, a mulher não podia ter várias escolhas, a mulher não podia fazer nada. Eu não posso tirar tudo isso da história e só achar que, o problema é comigo. Sendo que tem todo um imaginário aqui coletivo fazendo eu pensar o que eu penso e, né, viver essa vida, tá? Lendo aqui vocês. Sim, Tainá, é infantil?
né? Não ser o suficiente. Porque aí também é questionar, não ser o suficiente para quê? Para quem? E a gente vai entrando nesse lugar de ser suficiente para nós. A única pessoa que importa realmente sou eu. Eu tô sendo o suficiente na minha vida? Eu tô me fazendo feliz o suficiente? Eu estou me amando o suficiente? Todo o resto vira consequência, vira bônus. Óbvio que aí, quando eu me acho mais suficiente, quando eu não me julgo nesse lugar, eu consigo aparecer para o mundo, habitar o meu corpo de forma muito mais plena. E aí eu não me moldo, eu não fico com medo do julgamento do outro. Isso, óbvio, quando o trabalho está sendo feito, né, com constância, você vai acumulando uma autovalidação, uma parceria com você mesma, um reforço de que eu não tenho nada de errado comigo, de que tá tudo bem eu ser do jeito que eu sou, tá tudo bem eu querer o que eu quero, tá tudo bem eu desejar as coisas que eu desejo, e aí você vai se preenchendo disso, que aí você para de falar, nossa, mas eu tenho que me moldar para caber no outro. Não faz mais sentido você caber na vida de ninguém, você tem que caber na sua. E quem quiser caber na sua também, vai caber. E se a pessoa abrir um espaço para você caber inteira na dela, na vida dela, aí você entra. Se a pessoa não abrir um espaço para você entrar, você não entra. Você olha e fala: esse espaço é muito pequeno para mim. É muito pouco o que você está querendo oferecer. Eu quero muito. E tá tudo bem eu querer muito. Entendeu? Você vai ficar entrando em paz com tanta coisa que você quer, que você deseja, que você é. E aí que a vida fica gostosa. Porque aí você não se justifica mais para os outros. A única justificativa é aqui, ó, você com você. Você se valida. Faz sentido, gente? É libertador. E tudo bem, amores, né? Algumas pessoas falando, não encontrei um lugar seguro para encontrar com a minha criança, né, para me encontrar, mas consegui fazer. Que bom. É isso, não existe certo e errado. Existe o que é possível a cada momento da sua consciência, né, dessa prática. Quanto mais você praticar, mais coisas você vai elaborar. Cenários diferentes, situações diferentes, conversas diferentes com você mesma você vai ter. Yes, estamos acabando, tá, gente? Prometo. Só quero falar uma última coisa. Esse processo aqui de se encontrar com você mesma e de se acolher e conversar com você, eu vou deixar para vocês de tarefa para a vida. Todo dia ter esse diálogo interno. Todo dia saber que você não está sozinha dentro de você. Você tem todas as suas versões aqui dentro que estão vivas, que estão conversando com você o tempo todo, inclusive que estão cheias de crenças, cheias de dores, cheias de traumas, cheias de limitações que foram impostas para elas, e elas pedem pela sua ajuda. Cada vez que você sente uma emoção, é uma versão sua pedindo ajuda, pedindo atenção. Quando a gente se sente insegura para fazer algo, é uma parte nossa pedindo por segurança, pedindo para que nós aqui no presente fechemos os olhos, vamos lá conversar com aquela parte e fale: "Ei, vai dar tudo certo. E se não der certo, eu tô aqui com você. E se der errado, eu tô aqui com você. Você não tá sozinha para lidar com isso. Vem aqui, me dá a mão, vamos juntas fazer. Você não vai precisar fazer isso sozinha. Ah, mas tô com medo de dar tudo errado. Se der tudo errado, eu tô com você e a gente sabe se reerguer. E a gente sabe dar conta da vida. Você acredita cada vez mais que você dá conta. Você fica com menos medo. Se você sente ansiedade, porque você não sabe o que vai acontecer, você vai lá, se dá a mão e fala: independente do que acontecer, eu tô com você. Independente se der certo ou não, independente se a pessoa fala sim ou não, independente se a gente conseguir ou não, eu tô aqui. Vamos confiar? Topa testar? Vamos testar? Vamos ver o que acontece? E eu cuido de você no caminho. Você vira a autoridade dentro de você e não uma autoridade dura, que só se julga, só aponta o dedo para o que está errado. Você vira uma autoridade amorosa, carinhosa, paciente, compreensiva, que se fala tudo o que você precisa ouvir. A gente aqui na vida adulta, né,
Eu reclamava muito. Ai, minha mãe não fez isso por mim, minha avó, muito menos, né? Que eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó. Nossa, minha avó era muito dura comigo. Nossa, eu nunca ouvi isso aqui da minha avó. Minha mãe era muito amorosa comigo, né? Mas eu fui criada por muitos anos pela minha avó. E aí na vida adulta eu falava, ai, faltou carinho, faltou isso, faltou aquilo, faltou compreensão, faltou paciência da minha avó. Aí eu, uai, eu posso me dar. A minha vida não acabou. Eu ainda posso me dar tudo que eu falei, que eu tô ficando repetindo, que eu tô repetindo que eu não recebi. Então, se a minha avó não soube ser paciente comigo, eu vou ser. Se a minha avó não soube me explicar as coisas, eu vou explicar. Se ninguém me deu a mão e me ajudou a fazer, eu vou me dar a mão. Se ninguém passou a mão na minha cabeça, eu vou passar. Eu posso fazer isso por mim. E eu mostrei para vocês aqui que é possível fazer esse encontro, essa divisão entre presente, a sua versão mais atualizada aqui, que está aprendendo cada vez mais sobre autoconhecimento, e as versões passadas que não estão aqui aprendendo. Então você tem que ir lá ensinar para elas. Que elas estão paradas no tempo, elas estão congeladas lá, nos 10 anos, nos 15 anos, nos 7 anos. Você faz esse caminho, encontra elas e enche elas de tudo de bom e de melhor que elas precisavam ter recebido e não receberam. Isso muda a vida. Fechou? Vamos, a partir de hoje, combinar que a gente vai conversar cada vez mais com nós mesmos, conversar a partir desse lugar carinhoso, amoroso. Toda vez que você se julgar, toda vez que você se falar algo ruim, saiba que você não está falando só aqui para você, para sua versão adulta, você está falando para sua criança, você está falando para sua adolescente, você está reforçando um discurso que elas não merecem ouvir, elas nunca mereceram ouvir isso, e você agora é a responsável por mudar os discursos. E quando você ouvir um pensamento antigo de julgamento, de comparação, você também vai falar: não, a gente não faz mais isso com a gente. A gente não se compara mais, a gente não se julga mais. A gente se ama, eu amo você, você é incrível, você é maravilhosa, você pode sim, você é capaz, você dá conta, a gente dá conta juntas. Faz essa parceria, pega na mão e descobre qual é o diálogo que você faz com você. Que cada uma aqui vai ter um jeitinho diferente de fazer isso. Não existe um jeito certo, mas existe um jeito. Você vai descobrir. Exatamente, Larissa. Eu posso estar sozinha, mas eu sei me acolher e cuidar de mim. Não vou estar abandonada. Ninguém me abandona se eu estou comigo. Exato. E é assim que eu também não me sinto mais sozinha. Que eu tenho a mim. E realmente tenho a mim mesmo nessa parceria, porque eu converso comigo o tempo todo. E vou me provando dia após dia que eu tenho a mim mesmo. Não é só essa coisa bonitinha aqui do Zoom, não. Que saiu daqui é continuar. É conversar com você enquanto você come. É ir no mercado e falar: nossa, o que que eu vou comprar aqui para mim mimar, para mimar minha criança, para mimar minha adolescente? É tomar banho e conversar com você. É sair, conversar com você. É estar em todos os lugares e estar em diálogo com você o tempo todo. É assim que você vai guardando evidência atrás de evidência de que você realmente é a sua parceira, é a sua amiga. Você não está sozinha. Obrigada, Luciana. Muito obrigada. Você merece o carinho que você oferece aos outros, exatamente. Obrigada, Larissa, também. A compreensão, tudo de bom que eu não recebi do outro, hoje eu irei me oferecer. Yes! Amei, gente, que já entrou aí na cabeça de vocês e que venha para o corpo e que venha para as práticas e que vá para o dia a dia de vocês o que a gente conversou aqui. Ótimo! Estou muito feliz que eu consegui passar isso e vou deixar um convite. A partir de amanhã eu vou abrir as inscrições do 10 dias de amor próprio na prática, que é o meu xodó, que é onde a gente expande isso aqui para 10 dias. Cada dia eu mando um áudio com uma explicação de outras partes de amor próprio, de confiança, de autoestima, né, que a gente tem que praticar também. Isso aqui é uma das vertentes. E a cada dia eu passo um exercício, a cada dia eu faço você pensar mais um pouco sobre todo esse processo. Então, se vocês quiserem continuar, amanhã abrem as inscrições.
Desde o dia 1 da inscrição, quem se inscreve já ganha bônus dentro do grupo do WhatsApp que eu faço. Então, acabam sendo 17 dias de amor próprio para quem se inscreve no primeiro dia. E então, eu vou adorar ter vocês lá quando as inscrições abrirem. Se vocês sentirem no coração de vocês que vocês querem continuar fazendo isso aqui, bora, bora arrasar. Fechou? Pode participar de qualquer lugar, Isaura, porque é pelo WhatsApp, então eu só preciso que você tenha um WhatsApp, né? E pagamento a gente resolve também, que eu trabalho com muitas pessoas ao redor do mundo, sempre dá para fazer, dá certo. Muito obrigada. Gente, vai ser R$ 111. Dá para fazer no Pix, dá para fazer no crédito, mas amanhã eu passo todas as informações também. Se bem que é isso, né? A maioria, as informações são essas. Muito obrigada, amores. Foi um prazer estar aqui com vocês. Amanhã conversamos mais, para quem quiser entrar no grupo do WhatsApp e continuar essa caminhada. Estou muito feliz. Muito obrigada por confiar em mim. Um ótimo domingo e até mais.